Olá, bem-vindo ao meu canal. Como vocês viram aí pela descrição, eu vou falar um pouco sobre causas não naturais do Dr. Richard Shepard. Gente, é o seguinte, eu não tenho nenhum roteiro para falar sobre esse livro, eu vou falar mesmo das partes que mais me chamaram a atenção, né, nesse livro, e enfim, vou falar um pouco sobre ele, o que vai além da sinopse, que se você está nesse vídeo, eu acredito que você tenha interesse, tenha lido a sinopse sobre ele, então já sabe que o doutor, né, o médico legista, que ele vai médico legista, né? Ele é legista e ao mesmo tempo patologista forense, né? Ele vai fazer mais de 25 mil, igual tem aqui 25 mil autópsias no decorrer da carreira dele, né? São quase 40 anos de carreira, então ele vai trazer várias coisas aqui. Então, assim, o livro, ele pretende falar muito sobre essa área, né, de patologia forense. Você vai ver, sim, muitos relatos por parte desse médico sobre necropsias que ele realizou, sobre crimes, né? Então, ele vai trazer tanto necropsias relacionadas a vítimas de crimes, como vítimas também que morreram por causas que foram naturais. Então, tanto naturais como não naturais. Então, por isso que tem toda essa, eu acredito, né, todo esse design na capa, né? Causas não, né, cortadinho aqui, naturais, mas também tem causas naturais. Então, ele vai trazer pra gente como o que acontece, por exemplo, no corpo humano com determinadas mortes, né? Por exemplo, ele vai falar de diversas mortes, inclusive da morte da mãe dele, né? Que a mãe dele tinha uma doença, né? Que infelizmente ela adoeceu quando criança. Na época não tinha antibiótico e aí o pai leva para ele, né, assim, alguns exames, ele já médico, já adulto, e aí ele explica pro pai tudo o que aconteceu no corpo da mãe. Então, assim, a gente vai vendo aqui na história tanto relatos de mortes, como eu mencionei anteriormente, naturais como não naturais. Mas esse livro, ele não vai só se ater à questão da patologia forense, né? O autor aqui, ele vai contar também sobre a história dele. Então, ele vai contar desde a sua infância até a fase em que ele finaliza o livro. Então, ele vai começar aqui, né? A gente já conhece ele aqui, já na sua faixa de 60 anos de idade, faixa ali dos 60 a 70 anos de idade. Então, ele já começa aqui nessa idade. E aí, ele faz esse retorno e contando aí um pouco da sua história, da sua infância, de quando ele decidiu, né, ser um patologista forense, e a gente vai ver que o interesse dele surge ali ainda no ensino médio. Ele tem contato com um livro sobre mortes do amigo dele, do pai do amigo dele, né? Então o pai do amigo dele trabalha nessa área assim de médica, e aí ele vai folheando e aí ele acha muito interessante o livro que ele tem contato, e a partir dali ele desperta para essa área, ele vê que é essa área mesmo da medicina que ele quer, então ele vai correr atrás disso, ele vai estudar bastante para se tornar um profissional. Gente, não é uma área fácil, não é, eu acho que a medicina em si já é uma área difícil, né, que requer muitos estudos, e aqui, para se formar nessa área dele, ele vai estudar muito, tem horas que ele estuda tanto, tem disciplinas que exigem tanto dele, que ele fala que às vezes ele parava assim, e pensava, o que me trouxe aqui mesmo? Então ele tinha que parar um pouco, né, de tão minuciosos que eram os estudos, para recarregar as baterias e retornar aos estudos. Então, assim, a gente vai acompanhar, então, vamos lá, a gente vai acompanhar, então, a trajetória da vida pessoal dele e também da carreira dele profissional. É claro que vai falar muito do profissional, mas tem aqueles momentos que ele vai ali falar muito do seu pessoal também. Então, assim, além de nós aprendermos muito sobre essa carreira, sobre esta profissão, sobre crimes que acontecem aqui, sobre como é solucionado, sobre como a patologia forense contribui para a solução destes crimes, ou então das mortes naturais, a gente vai acompanhar também a vida dele, a vida pessoal. Então, desde o momento ali em que ele tá se desenvolvendo profissionalmente, que ele vai para a faculdade, que ele conhece a esposa dele. A gente vai acompanhar também toda a vida pessoal dele no sentido do casamento, né, de quando a esposa dele decide fazer medicina. E eu acho muito interessante essa parte, acho que vale a pena mencionar, porque a esposa dele, ela tem dislexia.
E apesar de ser uma mulher já casada, com 2 filhos, né, e ter a dislexia, ela não se deixa ser vencida por essa questão. Ela vai buscar e ela se esforça para isso. E aí ele vai falando da admiração que ele tem dela, né? Por ela se dedicar, por ela buscar, por ela não se limitar a isso. Então a gente vai vendo assim. E essas coisinhas, se você for pensar bem, nos faz refletir de como a gente pode, de como as circunstâncias pode trazer ali, querer trazer um não para os sonhos, para os projetos de vida. E aí quando a gente vê aqui que é uma história real, de que uma determinada condição não limita a alcançar os seus projetos, os seus sonhos. Então a gente vai aprendendo ali, gente, a profissão da patologia Florence, tudo que engloba esta profissão, com os casos que ele vai trazendo reflexões, como também a vida pessoal dele vai trazendo pra gente também muitas reflexões. Então, eu gostei muito deste livro. Ele vai trazer alguns casos que foram bem conhecidos, né? Então, ele vai trazer casos ali, por exemplo, eu achei muito interessante, que foi um caso que me chamou muita atenção, porque eu estava lendo sobre um crime que aconteceu com uma pessoa, né, o nome dela é Rachel Nichols, e aí eu fui vendo ali, né, como se deu aquela morte, né, ela foi assassinada de forma brutal e etc, a gente vai acompanhando. Ele participa, gente, aqui tanto diretamente quanto indiretamente de várias necropsias, né, então a gente vai vendo aqui, inclusive de necropsias, que a gente tem, que nós vemos assim, que a gente já viu na mídia, entende? Então, por exemplo, só para concluir essa parte da Rachel Nichols. Então, eu tava lendo tal sobre ela, etc. E aí, eu estava assistindo a Netflix, estava procurando alguma coisa para assistir, e de repente eu vejo ali o nome da mesma vítima que ele tinha mencionado aquilo no livro. E aí é quando eu descubro que tem um documentário sobre esta vítima, e aí eu assisto o documentário sobre, então assim, ou seja, um caso extremamente conhecido. Então, assim, o que eu acho muito interessante também nesse livro é que ele não antecipa os fatos. Esse foi um caso, por exemplo, que ele não antecipou os fatos. Como assim? Na escrita dele, ele vai retomar a sua vida, né? Ali já um senhor, ele vai retomar, ele vai contar a história, mas conforme ele vai contando alguns casos, que inclusive foram casos criminais, ele não vai, por exemplo, já naquela parte daquele caso, que foi o caso desse mesmo da Rachel Nichols, ele não vai antecipar pra gente como foi a solução do crime. Ele só vai falar da solução do crime quando ele já estiver vivenciando aquela idade onde o crime foi solucionado. Porque a gente vai ver aqui que tem alguns crimes que são solucionados rapidamente e outros que levam muito tempo para ser solucionado porque não encontrou o assassino de imediato, que foi no caso da Rachel Nichols. E eu achei muito interessante porque ele vai mencionar isso já quase no final do livro, porque ano se passou, e aí eu descubro como foi a descoberta, o detalhe de tudo, né, como foi a descoberta desse assassinato, por exemplo, no documentário. Então, assim, eu acho muito interessante. Ele vai participar de alguns, por exemplo, de alguns procedimentos de necropsia, tanto de mortes assim, de uma pessoa, de um assassinato, quanto também de morte de várias pessoas, como por exemplo ataques terroristas. Ele participou ali, ele foi ver como os estadunidenses, né, lidaram com a questão das torres gêmeas, a quantidade de mortos, porque assim, gente, o que a gente vai ver aqui também? A gente vai aprender também sobre como algumas leis são aperfeiçoadas, são criadas, né? Como algumas logísticas são definidas de acordo às demandas que acontecem na sociedade, de acordo às coisas que vão acontecendo. Então, por exemplo, com a questão das torres gêmeas, com a questão de que eram morte de muitas pessoas, então como eles lidaram com isso, como as pessoas que trabalham nessa área lidam com isso, são vários corpos, então onde é que vai colocar esses corpos, né? Tem equipe suficiente para lidar com isso, tem lugar apropriado para isso. Então, a gente vai pensando numa coisa, a gente vai pensando fora daquilo que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Então, a gente vai aqui emergir e como esses profissionais trabalham e lidam nessa área. Então, assim, é muito interessante. A gente vai ver aqui vários crimes conhecidos, assim, a gente vai ver alguns crimes conhecidos, outros mundialmente conhecidos. A gente vai ver alguns, como por exemplo as Torres Gêmeas. Vamos ver também sobre ataques terroristas, né, de Osama Bin Laden, por exemplo. Vamos ver também sobre um barco
que lá em Londres, lá na região mesmo da Inglaterra, que morre, né, que tem uma colisão e morre vários jovens, né? Então a gente vai conhecer, inclusive, tem matéria sobre isso, quando você vai procurar na internet, vai falar sobre isso. E também sobre a morte, por exemplo, da Lady Diana, né? Então a gente vai ver ali sobre a questão da necropsia dela. Ele vai falar em detalhes como foi, né? Quando encontrou o carro, quando encontrou ela, né? Que as pessoas não sabiam que era ela. Né? Então, assim, quem socorreu primeiro, por que não a socorreu primeiro. Então, a gente vai ali adentrando em coisas que a gente vê assim na mídia de forma superficial, mas que ele participou de forma direta ou indiretamente, e a gente vai entendendo como se deu aquela morte ali. Então, é um livro muito interessante. Eu aconselho muito, assim, eu indico muito a leitura desse livro. E uma coisa que me chamou muita atenção nele também é que, assim, gente, o tempo todo ele lida com mortos, né? O tempo todo morte. Os pacientes dele são mortos, né? E eu ficava pensando, eu falei, gente, a pessoa lidar com isso, né? O dia todo, trabalhar com isso, né? E é claro, gente, aqui a gente vê também que ele não trabalha sozinho, né? Que tem a polícia ali, tem os investigadores que estão sempre ao redor, tribunais que ele teve que comparecer para prestar o depoimento dele, né? Para falar, né? O que ele encontrou naquela vítima, né? E detalhar. Então, assim, é muito interessante. Então, esse livro eu super recomendo para vocês. Você não vai só conhecer como se dá essa área, né, da medicina, como também você vai conhecer um pouco mais sobre questões sociais, né, que, como eu mencionei anteriormente, sobre mortes que aconteceram em massa e como as pessoas tiveram que lidar com isso, como você também, através da vida pessoal dele, você vai aprender muito, né, então, como ele vai falar ali, contar desde a sua infância até ali a sua idade, né, com ele já idoso, então a gente vai conhecer também um pouco como foi a relação dele, né, com a família, no casamento, a criação dos filhos. Ele vai falar, por exemplo, como ele foi um homem que foi criado, que o pai dele, por exemplo, ele perdeu a mãe muito cedo, né, com 8 anos de idade, e o pai teve que cuidar dele e dos irmãos. Então, como o pai dele cuidou dele e dos irmãos, então ele já era um homem que, como foi criado, naquela época a gente sabe que era a mulher ficava em casa, o homem saía, era o provedor. Então, como ele foi criado nesse contexto onde o pai teve que assumir a responsabilidade, então ele foi um homem que ele também assumia a responsabilidade de casa. Então, quando a esposa dele, Cristo da medicina, né, Cristo da medicina, ele não se opôs, ele, tipo assim, ele super apoiou ela, tomou as responsabilidades ali da casa, da criação dos filhos, para que ela pudesse estudar, para que ela pudesse se dedicar. Ele fala da admiração dela, né? Não sei se eu já mencionei isso, mas ele fala da admiração dela, da admiração por ela não se deixar limitar por uma dislexia que ela tem. Então, assim, a gente vai aprendendo várias coisas. Isso já faz a gente refletir, né? Que não é porque a pessoa, ela tem ali uma certa condição, uma dificuldade, que aquilo ali vai limitá-la a alcançar os seus sonhos, os seus projetos. Não. Então, assim, a gente vai também aprender sobre essa questão do casamento, porque, queira ou não, aí ele vai falar sobre essa sobrecarga de trabalho que ele tem, sobre essa questão da esposa estar fora de casa, sobre como ele lidar com os filhos, com a profissão, conciliar tudo isso, né? Conciliar tudo isso no dia a dia. Então ele vai falar sobre como isso afetou também o casamento dele, né, sobre como ele foi afetado pela morte da mãe, como isso acabou ecoando um pouco também na personalidade dele, né, pelo fato de ter sido criado também somente pelo pai, como o pai agia com toda a sobrecarga de criar 3 filhos solos. Então a gente vai acompanhando também, gente, vivências ali da vida, né, da vida. Então, assim, ele vai falar, algo que me chamou muita atenção é que ele já começa o livro contando e tendo uma reação que é um ataque de pânico, que naquele momento ele não entende que é um ataque de pânico, mas como eu sou estudante de psicologia, né, aí eu já vejo ali, nossa, ele tá tendo uma reação ali ao corpo que pode ser relacionada à profissão dele. É claro que eu ponderei, né? Eu ponderei antes de interpretar que será que foi, será que não foi, mas eu já pensei ali, poxa, eu acho que isso pode ser um reflexo ali da profissão dele, né?
E, de fato, a gente vai vendo que ele passa por uma situação, isso bem depois, bem no final do livro, ele passa por uma situação e acaba desencadeando num ataque de pânico. E a gente vai conhecer toda a história e até a importância da terapia, né, no processo dele de retorno à profissão dele, porque sim, ele vai ficar um tempo diante disso, isso ele já é idoso, tá? Ele vai ficar um tempo ali sem atuar, por algumas questões pessoais mesmo, inclusive profissionais que acontecem com ele. Porque assim, gente, a gente vai acompanhar todo o crescimento dele profissional e a gente vai acompanhar também quais foram os desafios profissionais que ele também teve, né? Em se envolver em alguns casos, em fazer alguns diagnósticos. Então, a gente vai, assim, ter um leque. Esse livro ele vai além, sabe? Ele vai ampliar para você. Ele não vai trazer só sobre patologia forense. Ele vai trazer sobre vida. Se você fazer uma leitura dele com atenção, você vai também trazer sobre tudo, sobre patologia, que é essa área da medicina, patologia forense. Você vai também, vai trazer também a você a questão de algumas relações de trabalho, algumas justiças e injustiças que acontecem aqui, tentativas ali até mesmo de usar essa área para poder favorecer um cliente que está sendo acusado de alguma coisa, por exemplo. Então, ele vai falar sobre como ele sempre procurou ser muito sincero, muito assertivo, a fazer alguns laudos, né, a testar algumas coisas. Então, você vai, assim, ele vai trazer para você muitas coisas, né, vai trazer sobre relacionamento, casamento, família, né, vai trazer muita coisa boa. Então, assim, eu super indico a leitura deste livro. Eu espero que essa leitura é uma leitura muito enriquecedora e eu espero que você saia desse livro tão, assim, tão maravilhada no sentido de aprender, sabe? Se você é uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de refletir sobre diversas coisas, eu espero que esse livro te acrescente muito. Vale muito a pena a leitura, muito a pena mesmo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, né, com seus amigos. E é isso. Causas não criminais. Super indico aí pra vocês.